meu marido me trazer o direcionamento. Por quê? Porque a gente quer atropelar os protocolos que Deus estabeleceu. E aí a gente tá sobrecarregada, porque eu resolvo tudo, mas não é que tu resolve tudo. É que tu quer ser a primeira em toda a ordem. Aí tu tá cuidando do que é dos outros e não cuida do que é teu. E essa é uma palavra que, para mim, ainda me confronta bastante. Não é fácil, não. Eu disse que eu seja a primeira a ser transformada porque nós temos infinitas camadas a ser tratadas. Eu já caminhei muito, glória a Deus por isso. Mas todas nós temos resistências em estar submissa, em estar sob a liderança. Ah, mas o meu marido não é crente. Bate um papo com Jesus daí. Bate um papo com Jesus. Mas Paulo, ele traz aqui para nós mantermos a ordem. Porque aí daqui a pouco tá o pastor falando, tu levanta, afronta e quer corrigir sem autoridade para corrigir. E não que mulheres não tenham autoridade, mas nós temos autoridade no que Deus nos confiou. Se um irmão meu vem e está ministrando, traz algo errado, não sou eu que vou corrigir ele. Ele tem líder, ele vai ser corrigido pelo líder no momento oportuno, e eu não preciso nem saber disso. Eu não preciso ver para que haja direcionamento. E a mulher, ela tem isso de querer saber das coisas. A gente quer saber, a gente quer... Mas como é que aconteceu? Como é que não aconteceu? Mas eu acho que devia isso, devia aquilo. E a gente sai do nosso lugar. E é muito fácil a gente sair do nosso lugar. Muito fácil. Porque a vida toda a gente foi ensinada que o lugar do homem é o nosso lugar. Porque nós vamos tomar o poder. A adolescência, para mim, ela foi um marco de rebeldia muito grande. Eu consigo lembrar da sensação que eu tinha de isso aqui tá errado, aquilo ali tá errado, porque os homens são machistas. Porque os homens querem o mal, os homens não sei o quê. Aí vem Paulo e me diz isso aqui, né? Não tinha muita margem. Mas, enfim, a gente sempre tem que olhar a palavra com o olhar de Cristo, não com o nosso. Porque ainda que a gente queira negar, ainda que a gente queira corrigir o que Deus já direcionou, essa é a verdade. É a verdade que os homens têm os lugares deles e a mulher tem o lugar dela. E os filhos têm o seu lugar estabelecido. Quando fala que Deus estabeleceu ordem, é ordem para todas as coisas. E aí, assim como eu trouxe na quinta-feira, acredito que muitos aqui estavam também, a ordem, ela não é estabelecida para quando nós estamos em comunhão com os irmãos, para quando nós estamos na igreja, para quando nós estamos diante de Deus, que a gente já viu que a gente está sempre diante de Deus, né? Mas não só nesses momentos de culto e adoração, mas a ordem, ela é para todos os momentos, porque nós estamos em Cristo, Cristo está em nós e nós somos transformadas. Então, nós não somos crentes na igreja, nós somos cristãos em todos os momentos. Então, quantas vezes eu refletindo, né? Quantas vezes o meu marido estava falando algo e na frente das pessoas eu estava querendo corrigir. Isso não é a ordem que Deus estabeleceu. Nós podemos e nós devemos ser conselheiras do nosso marido, porque nós não somos enfeite do lado do marido, né? Nós temos uma função estabelecida, mas de modo nenhum nos colocar acima deles, independente de quem seja o teu marido, do que ele faça. A gente viu, se não me engano, Abigail, né? Na Bíblia, que ela interferiu, né? Ela poupou a vida do próprio marido, né? Pelo proceder dela com Davi, para que ele não fosse morto, mas ela não desautorizou ele frente a ninguém. Em momento nenhum, tu pode procurar na Bíblia, ela não diz que a gente precisa, nem deve corrigir o nosso marido frente às outras pessoas.
Então, essa questão da ordem, ela não é só para culto, não é só para dentro da igreja, mas é para a nossa vida, né? E aí, nos versículos seguintes, Paulo vai fechar o capítulo, né? Todos os direcionamentos que ele deu sobre o dom de línguas, a profecia. E aí ele traz, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Claro que não. Respondendo a pergunta, claro que não. Nós sabemos que a palavra de Deus é para todos, para os judeus e para os gentios. Então, Paulo esclarece novamente, eu não estou sendo preconceituoso, eu não estou sendo, como se diz? Não estou falando enviesado a vocês, porque essa é a ordenança de Deus para todo mundo. E aí ele diz, se alguém ignora isso, que ignore, né? Se tu recebeu a instrução e não quer seguir, amém, Deus te abençoe a sua vida. E ele finaliza dizendo, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça tudo decentemente e com ordem. E aí eu quero trazer algo que tive um ensinamento tempo atrás e hoje, quando eu estava meditando, Deus me trouxe. E a gente fala muito, né, que eu vivo pela graça, eu não vivo pela lei. Porque a lei não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas tem uma diferença muito importante em viver pela graça e desrespeitar a lei. Porque a lei é importante. A lei não é inútil. Ah, mas Hebreus diz que a lei não aperfeiçoa nada. Tá certo? Por quê? Nós vamos ver que a lei é algo externo. Eu não ando a 120 numa zona de 80 porque tem uma placa que me diz que eu não posso fazer isso. É algo externo a mim. A graça, ela tem uma ação interna e ela transforma quem nós somos. Então, quem vive pela graça, como nós sempre dizemos, que eu sou filha de Deus e eu vivo pela graça, não precisa ler aqui, ah, não, mas está na Bíblia que eu não devo agir desta forma. Então, eu não ajo porque a Bíblia diz. Isso não é uma transformação. Viver pela graça é ser transformada. E aí, um belo dia, tu está lendo a Bíblia e diz, olha só, a Bíblia está dizendo isso. Jesus tinha me dito, Jesus me ensinou. Nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala eu vivo pela graça, para não subir num degrau de arrogância de a lei não vale nada. Porque para muitas pessoas, e nós somos mulheres que nós recebemos para transbordar, então nós temos que ter instrução sobre o proceder com outras pessoas também. Que a gente não está aqui para comer a semente. Muitas pessoas, elas estão na igreja, mas não conhecem Cristo. E muitas de nós aqui já vivemos assim. E tudo que essa pessoa experimentou da transformação é pela lei, até ela conhecer a Cristo. Isso existe. E a gente não pode ignorar. A gente não pode chegar para uma pessoa que não conheceu, não teve uma experiência com Cristo e dizer que a lei não vale nada. Isso é irresponsabilidade. E nós não estamos aqui para... Ai, que lindo! Aí Paulo fala sobre o amor, porque o amor é ser assim amigável e amorosa com todos. E eu vivo o amor. O amor também é direcionar, é corrigir. A palavra diz que o pai que ama o seu filho deve corrigir, para que ele não se perca. Então, nós precisamos aceitar a correção do Senhor também, para que nós sejamos verdadeiramente transformadas e a gente possa, daqui a pouco, tu tá em um culto de mulheres, uma reunião de mulheres, um chá de mulheres que nem tem a ver com a igreja, mas alguém vai trazer essa fala aqui. Ah, não, mas a Bíblia é machista, porque diz que as mulheres não podem falar. E aí tem um crente lá no meio que não sabe explicar para uma pessoa o que isso quer dizer. Que não sabe dizer, amiga, eu também já pensei assim. Mas o que Paulo está dizendo é isso, isso e isso. Porque quando tu escolhe seguir a Cristo, tu escolhe seguir o que ele ordena. E Deus estabeleceu a ordem para que nós seguimos a ordem. Com amor,
Não com raiva, não dizendo, ai, mas a fulana falou tal coisa e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sem nem querer explicar para a pessoa. Olhar com amor para a pessoa, assim como Cristo olhou. Porque quantas vezes eu fiz isso? Teve uma época que eu engoli a Bíblia. Eu engoli a Bíblia mesmo. Eu li os Salmos em 2 semanas, eu acho. Inteiro. Eu engoli a Bíblia, mas aí alguém vinha me dizer, ah, mas a pessoa não sabe que tá aqui, ó, tá escrito tal coisa. E daí tu é crente para não dizer o que tu aprendeu com Cristo, né? Tu é crente para comer a semente. E é muito sério isso. Muito sério. Porque a gente pode ser ungido que for, se tu não age com amor com o outro, tu não derrama o amor. A graça, ela age dentro de ti para que tu tenha olhos de amor para olhar para o teu irmão e entender. Ah, não, mas tal pessoa precisa desse direcionamento agora. Jesus é isso? Tá bom, eu dou esse direcionamento. Jesus quer que a pessoa receba? Eu falo. E eu vou dizer para vocês que nem vamos muito tempo atrás, 1 mês atrás, eu não falaria isso aqui. Nunca na minha vida eu teria arranjado alguma forma de fugir. É uma palavra que me confronta. Mas é sobre isso, é o que a Bruna sempre fala, né? Quem tá no ciclo 13 vê a Bruna falando que antes de chegar em vocês, cheguem em mim. Que os meus ouvidos sejam os primeiros a ouvir. Amém, irmãs. Foi bem tranquilo por hoje. Vamos orar, fechem os olhos. Ô, Jennifer, antes de tu Sim. orar, eu quero trazer uma colaboração para somar aí contigo. Eu Sim. tinha certeza que tu ia trazer muito bem essa parte da palavra, e não foi por acaso que caiu essa parte no dia que tu iria trazer. Trouxe muito bem, parabéns. Eu tenho certeza que tu teve esse discernimento através de uma meditação muito profunda. Eu já fui a mulher que achava que era a cabeça da casa. E por mais que muitas vezes a gente ache que os homens não tenham capacidade de receber o nível de revelação que a gente recebe, eles têm, e muito mais. Eu olhava para o meu marido e, como eu era muito chata e insuportável, eu só julgava, ele não tá vendo, ele não tá vendo, ele não tá vendo, ele não tá vendo. Como que ele pode não sentir? Aí, o que Deus fez? Me recolheu. Como é que tu quer estar no teu lugar se tu não aceita a liderança do teu marido, tu não aceita um direcionamento do teu marido? Aí eu comecei isso já faz anos, tá? Porque eu era osso duro de roer. Muito difícil de aceitar essas coisas. De aceitar exatamente o que a Jennifer trouxe. Bem capaz essa Bíblia aí, esse livro, isso aí é um livro machista. Bem capaz que eu vou ser submissa ao meu marido. Mas nunca. Eu era nesse nível para pior, mais para baixo. Então, o que eu quero dizer? Quando eu comecei a ir para o meu lugar, e não é um lugar ruim, o nosso lugar é um lugar muito bom. É um lugar de descanso, é um lugar de desfrute, é um lugar de, tipo, ufa, sabe? Quando eu comecei a ir para esse lugar, eu comecei a perceber coisas que eu não tinha percebido antes. Porque o que acontece? O ego vai para o lugar dele, eu estou governando sobre ele, e eu consigo perceber e ver no meu marido que toda a capacidade que eu tenho, ele também tem, e muito mais, multiplicada. Agora que eu estou neste lugar do deixa ele resolver, eu olho para ele e digo assim, ó, uau! E Deus fala, esse homem sempre existiu, só que tu era tão chata, tão cri-cri, criteriosa, insuportável, que tu não via isso. O ego fazia com que tu não percebesse esse homem que sempre esteve ali. Eu disse, obrigado, pai, por essa chinelada hoje na minha bundinha. Mas por que hoje eu recebo isso com amor? Todas essas coisas que Deus me traz, eu recebo com amor. Porque eu pedi por isso. E eu creio, já falei outras vezes, todas as mulheres que estão aqui, eu estava dando chinelada, brincando com a Vanessa Padilha antes da gente começar, porque ela é o tipo de mulher que nem eu. Ela gosta de um confronto com amor, mas com verdade. Vanessa,
tu deu tua palavra, bora pra destra no domingo de manhã. Nem que tu tire um cochilo depois da destra. Mas te coloca nesse desconforto, coloca a tua máquina, esse corpo no desconforto para aprender. E ver, sentir Deus agindo. A Vanessa ainda não está casada, ainda não tem um marido. Mas, quando ela casar e tiver um marido, ela já vai ir para esse relacionamento pro lugar dela. Olha que bênção ela tá acessando todas essas coisas e vivendo todas essas coisas com a gente. Quando a gente está no nosso lugar do ufa, posso descansar e confiar, a gente vê coisas nesse homem que está do nosso lado. E a gente, hoje de manhã eu vivi um processo, eu disse assim, ó, eu disse para o meu marido, meu Deus, eu estou sentindo Deus me amando e acolhendo o meu processo através da tua vida. Quantas vezes os nossos maridos quiseram fazer isso e a gente não deixou? Eu não preciso, eu sou forte, eu aguento. Quantas vezes? Eu tenho certeza que aconteceram várias vezes, mas o nosso ego não deixou. A gente não estava no nosso lugar. No nosso lugar de fala, no nosso lugar de descanso, no nosso lugar reconhecendo que sim, o homem é a nossa cabeça, bem como a Jennifer trouxe, e Cristo é a cabeça do homem. Quando eu aceito esse lugar, eu percebo. Lembrem da palavra perceber que eu trouxe ontem. Percebam. Deus já está fazendo o processo dos nossos maridos. Só que se a gente não quiser perceber, a gente não vai perceber. A gente vai sempre olhar com os óculos da chata, que fica TTT e tatatá e não vê nada e fica apontando. Eu já fui essa mulher, por isso que eu falo com autoridade. Eu já fui essa mulher. Então, não sejam mais essas mulheres. Eu sei, eu sinto daqui que tem umas mulheres que estão sendo assim em casa, chata. Eu sinto. Eu sinto o cheirinho de longe. A Camila da Costa. Eu sinto o cheirinho. Eu sei como é. Eu não estou sozinha. Vocês podem até não se manifestar. Vergonha, talvez, de admitir. Ai, eu tô sendo essa mulher chata e insuportável. Coloca o óculos de Jesus. E aí vocês vão perceber que estar no nosso lugar é muito melhor do que estar no lugar deles. Porque vocês podem, às vezes, nem perceber, mas eles estão se lascando mais do que a gente imagina. A gente só não percebe porque o ego comanda o relacionamento. Agora, quando a gente coloca o ego no lugar dele, governa sobre ele, a gente começa a perceber o quão grande o nosso marido é. E é isso, Jennifer. Pode orar por nós aí. Não, já que tu trouxe, a gente nunca vai confiar no nosso marido. Peraí, volta. A gente nunca vai confiar plenamente na liderança de Cristo se a gente não confiar na liderança do nosso marido. É isso aí. Vamos orar então, fechem os olhos, respirem fundo, com o coração grato. Pai, muito obrigada, porque nós sabemos no nosso coração que a tua palavra ela não vem para causar dor, mas o confronto ele acontece para que haja transformação. Nós não carregamos culpa, Pai. Nós carregamos a tua verdade, e a tua verdade é leve. Eu declaro, Pai, que qualquer pesar que esteja no nosso coração agora, ele cai diante de ti. Porque nós somos lavadas pelo sangue de Cristo. E não há necessidade, não há nenhuma glória em carregar culpas. A nossa única glória é conhecer a ti. E conhecer a ti envolve sim nos despir das nossas vontades, das nossas verdades, do que nós aprendemos e acreditamos. Pai, eu te agradeço porque eu sei que muitas sementes foram lançadas. E que cada mulher aqui, regando essa semente, vai experimentar a verdade da tua palavra. Vai ter olhos para ver o homem que tem ao lado. Quem não tem marido ainda, vão viver as transformações. Que vai atrair exatamente o homem conforme o coração de Deus. Assim como a tua palavra fala, Pai, que bem-aventurado é quem tem prazer na palavra do Senhor. Esses são os homens que estão ao nosso lado. Este é o meu marido.
Eu quero que vocês digam isso. Bem-aventurado é o meu marido. Assim como a tua palavra fala, Pai. Esse homem que está ao meu lado, que tu colocou ao meu lado, ele tem capacidade dobrada de prover a nossa casa, de tudo que é necessário conforme a tua vontade. E que não sejam só palavras, mas que seja uma verdade que brota no teu coração. Pai, muito obrigado, porque nós sabemos que tudo que tu nos ensina é com amor. E que ainda que seja desconfortável, assim como diz na tua palavra, que é tu que opera em nós, o pensar e o agir. Nós sabemos que mesmo no desconforto, tu opera em nós essa mudança, tu opera essa transformação. Eu declaro que hoje não é um dia comum. Todas nós vamos sair dessa chamada, Pai, com olhos para ver conforme tu vê o nosso marido, o nosso pai, os homens do nosso convívio, Pai, com a autoridade que tu lhes entregou. E para nos ver com a autoridade que tu nos entregou, no lugar que tu nos estabeleceu, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Feito, mulheres! Até amanhã. Deus abençoe. Tenha sido um tempo de edificação. Obrigada, Jennifer, por trazer essa palavra maravilhosa para nós. É ou não é, gente? Assim essa mulher é, né? É uma bênção de Jesus. Nós nos vemos amanhã. Amanhã